Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Cardoso e estou aqui para trabalhar com cada um de vocês o Estatuto Social dos Correios, uma norma presente aí no seu edital, e eu quero trabalhar de forma objetiva, direta, essa norma aqui com cada um de vocês. Uma norma como essa, quando é cobrada nos concursos, cobra o conhecimento acerca da letra da legislação. Eu costumo ser objetivo, direto ao ponto. Não estou aqui para reinventar a roda, certo? Farei os apontamentos aqui quando for necessário, mas, via de regra, uma norma como essa aqui na sua prova vai ser copia e cola, ok? Então, vamos trabalhar o que está no texto, certo? Que é o que vai ser cobrado de fato no seu concurso. Então, acompanhe aqui comigo o Estatuto Social e algumas características em relação aí à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, certo? Primeiro ponto, que essa norma, ela observa as disposições da Lei 13.303, que é a lei das estatais. Lá você tem a definição do que é uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. E aqui, conforme está descrito no próprio estatuto, nós temos aí as características. É uma empresa pública de capital fechado, certo? O capital dela então é fechado. Sede e fórum na cidade de Brasília, Distrito Federal. Ela pode criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos, tanto no país como também no exterior, e o prazo de duração é indeterminado. Lá no direito administrativo, quando você estuda, por exemplo, concentração, desconcentração e descentralização, você sabe que a empresa brasileira, né, por ser uma empresa pública, ela é fruto de uma descentralização, autorizada por meio de uma lei, correto? Então, nós temos aqui um ente, né, de personalidade jurídica de direito privado, ok? Então, por prazo indeterminado. O objeto social, planejar, implantar e explorar o serviço postal e o serviço de telegrama, explorar os serviços postais de logística integrado, financeiro e eletrônicos, explorar atividades correlatas e exercer outras atividades afins que são ali autorizadas pelo Ministério Supervisor. Porque a empresa de Correios e Telégrafos tem uma vinculação com algum ministério, né? Tem vinculação com o ministério aí que a criou, no caso. Capital social, 3 bilhões 403 milhões, 3 bilhões 403 milhões 457 mil 702 reais e 21 centavos. Totalmente subscrito e integralizado, constituído integralmente pela União. Uma empresa pública, capital dela é 100% público, ok? Vamos entrar aqui então nessa parte, né? A gente viu as características da empresa, certo? Capital fechado, prazo indeterminado, sede e fórum em Brasília, certo? E agora nós vamos iniciar aqui nessa parte tratando da Assembleia. A gente viu o primeiro ponto relacionado à descrição da empresa, agora em relação à Assembleia Geral. E aí eu destrinchei aqui as informações pertinentes em relação à Assembleia. É um órgão máximo, então, da empresa. Tem poderes aqui para deliberar sobre todos os negócios relativos, né? É regida pela Lei 6.404, competência aí para alterar o capital social e o estatuto, ok?
e pode eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. Beleza? Então, ela é regida pela Lei 6.404, Assembleia Geral, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa e também eleger e destituir os seus conselheiros a qualquer tempo. Composição é composta aqui, então, por um único acionista, que é representado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e os trabalhadores são regidos pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo substituto, né, que for ali designado, que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Informação importante essa daqui relacionada à composição, ok? Ressalvadas as exceções da Lei 6.404, as Assembleias Gerais de Acionistas serão convocadas pelo presidente. Que a regra aqui é pelo presidente do Conselho de Administração. A Assembleia tratará exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não permitindo aqui a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia. A Assembleia, além das matérias ali, né, previstas na Lei 6.404, no Decreto 1091, reunir-se-á para deliberar sobre a alienação no todo ou em parte das ações do capital social de empresas controladas. Vamos então observar as regras gerais da administração da empresa. Nós temos aqui os órgãos estatutários: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão, Remuneração e outros comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, ok? Então, quem é que vai administrar a empresa? Vai ser por meio do Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva. São aí os responsáveis por administrar então a empresa, beleza? Observado as normas relativas à administração pública indireta, até mesmo porque é uma empresa pública, tem que observar o artigo 37 da Constituição Federal, ok? Deverão aqui orientar a execução das atividades da ECT com observância dos princípios e das melhores práticas adotados e formulados por instituições e fóruns nacionais e internacionais que sejam referência no tema da governança corporativa. Requisitos e vedações. Os administradores, incluindo aqui também os conselheiros representantes dos empregados, deverão atender aos requisitos obrigatórios e observar as vedações para o exercício de suas atividades que estão previstas aqui nas legislações. A Lei 6.404, o Estatuto aqui, né? A Lei das Estatais, o Decreto 8.945. Além desses requisitos, para investidura como membro da diretoria executiva, os eleitos deverão ter idade mínima de 35 anos e ter no mínimo 5 anos de conclusão da formação acadêmica e observar os demais requisitos estabelecidos na política de indicação da empresa. Então, por gentileza, guarde esses requisitos aqui, previstos no parágrafo único. Isso aqui tem cara e cheiro de questão de prova. O Conselho de Administração fará recomendação não vinculante, ok? Recomenda, mas não é obrigado, de novos membros do colegiado e perfis para aprovação da Assembleia, sempre relacionados aos assuntos do processo de avaliação e às diretrizes da política de indicação e do plano de sucessão. Os requisitos e as vedações deverão ser respeitados em todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente. Você vai prestar um concurso público, tem os requisitos.
né? Tem os requisitos mínimos ali para você tomar posse. É a mesma coisa aqui, vai ter que apresentar a documentação da formação acadêmica e etc, né? De forma exigida pelo formulário padronizado, aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e disponibilizado aí no site eletrônico. A ausência dos documentos vai resultar então na rejeição do formulário pelo Comitê de Pessoa, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Esse comitê deverá então verificar se os requisitos e vedações estão atendidos por meio da análise de autodeclaração apresentada pelo indicado e a sua respectiva documentação, ok? Passa então pelo comitê fazer a devida verificação dos requisitos, ok? Posse e recondução. Os membros do Conselho de Administração e da diretoria executiva serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação. Olha só, grava esse número aqui, tá, pessoal? Prazo aqui estabelecido. Sempre aposto nos prazos. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio, no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, cuja modificação somente será válida após comunicação por escrito à ECT. E, além disso, o termo de posse contemplará a sujeição do administrado ao Código de Conduta e às políticas da ECT. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos, independentemente da assinatura os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos, independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição ou nomeação. Aqui é um ponto interessante,
de ser observado, tá? Porque você observa aqui que essa galera aqui, né? Cadê aqui, ó? Cadê? Membro do Conselho de Administração e da Diretoria, investido em seus cargos mediante assinatura de termo de posse, né? Eles assinam então o termo de posse. E a investidura do membro do Conselho Fiscal independe dessa assinatura do termo de posse. Aqui, meu amigo, é um diferencial muito grande. Imagina uma questão de prova em que o examinador coloca ali, né, que os membros do conselho serão investidos, né, é imprescindível ali, né, a assinatura do termo de posse. Algo que estaria incorreto, tá? Os membros do comitê de auditoria e do comitê de pessoas serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse desde a data da respectiva eleição. Então, a gente observa aqui que para esses membros independe da assinatura, tá bom? Eles vão ser investidos aí no cargo, ok? Antes de entrar no exercício da função e ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá, isso aqui, meu amigo, é obrigação, tá? Deverá apresentar a declaração de bens e atividades econômicas ou profissionais ou autorizar acesso à declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física. E das respectivas retificações apresentadas à Receita Federal do Brasil. A declaração e autorização serão apresentados exclusivamente por meio de sistema eletrônico administrado pela Controladoria Geral da União. Vamos para a próxima. Perda do cargo dos administradores, Conselho Fiscal, comitês e demais comitês. Além dos casos previstos em lei, então, isso daqui que nós estamos observando não é um rol taxativo. As situações de vacância não se limitam só aos que estão descritos aqui no estatuto, tá? Tem outros casos previstos em lei. Dá-se a vacância do cargo quando? E aí, muita gente pode estar se perguntando, então o que eu faço? Nenhuma prova de concurso público. Você vai observar o comando da questão, ok? Isso aí é básico. De acordo com o Estatuto Social, ponto. Você vai responder de acordo com o Estatuto Social. Tá? Beleza? De acordo com o Estatuto Social, é de acordo com o Estatuto Social. Por que eu estou falando isso? Parece óbvio, mas para algumas pessoas não é. Eu trabalhei, né, ministrei aulas para alguns concursos. Teve um concurso da Nova Cap, uma empresa pública de Brasília. E tinha uma legislação cobrando ali naquele concurso. Muita gente ficou confusa, né? Principalmente a galera que foi fazer para os cargos de nível superior. Teve um rapaz que veio lá nos meus comentários com toda a argumentação, né, dizendo que a norma não tinha sido recepcionada pela Constituição Federal. Eu falei para ele, gentilmente, né, sinto muito, mas a banca está pouco se lascando se você... pouco se importando se você... Se é recepcionado ou não pela Constituição Federal, ela quer saber o que está na norma.
Ela quer saber o que está na legislação que ela botou ali no edital. Então, não adianta argumentar com a banca, entrar com recurso. Se a banca está pedindo o que está na lei, você tem que responder o que está na lei. Tá bom? O membro do conselho de administração ou fiscal ou dos comitês de assessoramento deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas nas últimas 12 reuniões sem justificativa. O membro da diretoria executiva se afastar do cargo ou do exercício do cargo por mais de 8 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração. Remuneração e indenizações. A remuneração dos membros estatutários e, quando aplicável, dos demais comitês de assessoramento será fixado anualmente em Assembleia Geral. Pessoal, às vezes eu dou essas pausas aqui, eu peço desculpa, tá? Mas é porque eu fico recebendo mensagem aqui no meu celular. É um assunto bem importante e eu não posso deixar de responder nesse momento. Então, a Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente, né, sendo vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral, a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixado em Assembleia em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais. Estabeleceu então aqui um parâmetro de remuneração. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e demais órgãos estatutários terão ressarcido as suas despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião. Precisou, então, né, fazer esse deslocamento, tá? Vai ter esse ressarcimento. A reunião é no local em que o conselheiro aqui, o membro do conselho não reside, obviamente ele vai ser, né, ressarcido pelos custos que ele teve. Caso o membro resida na mesma cidade, da sede, né, da ECT, esta custeará as despesas de locomoção e alimentação, tá? Porque se ele mora, ele não vai precisar do ressarcimento de estadia, só de alimentação e locomoção. A remuneração mensal devida aos membros dos conselhos de administração e fiscal da ECT não excederá 10% da remuneração mensal média dos membros da diretoria executiva, sendo vedado o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros da empresa. Os administradores e conselheiros fiscais, inclusive os representantes dos empregados, devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa. Tá? Então, o treinamento se dá na posse e anualmente. É vedada a recondução do administrador, do conselheiro fiscal, de não participar de nenhum treinamento anual disponibilizado pela ECT nos últimos 2 anos. Então, a empresa vai ter um código de conduta e integridade, elaborado conforme a lei das estatais, o decreto 8.945. Nas reuniões dos órgãos colegiados anteriormente à deliberação, antes de que haja uma deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria, o cara tem um interesse na matéria que está sendo discutida. Isso aí é um conflito de interesse, né? Resumindo a isso, tá? Resumindo a isso, beleza? Nas reuniões dos órgãos colegiados anteriormente à deliberação, o membro que não seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar
seu conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião. Caso não o faça, qualquer outra pessoa poderá manifestar o conflito, caso tenha ali conhecimento, né? Devendo o órgão colegiado deliberar sobre o conflito conforme seu regimento e legislação aplicável. Os administradores e conselheiros fiscais são responsáveis, na forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício das suas atribuições. Então, eles respondem aqui, né, diretamente, ok? Nesses prejuízos causados. A ECT, por intermédio de consultoria jurídica ou mediante advogado especialmente contratado, deverá assegurar os integrantes e ex-integrantes da diretoria executiva e dos conselhos de administração e fiscal a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa. O benefício no que couber e a critério do Conselho de Administração, aos membros do Comitê de Auditoria e aqueles que figuram no polo passivo de processo judicial ou administrativo, em decorrência de atos que tenham praticado no exercício de competência delegado pelos administradores. A forma de defesa no âmbito judicial e administrativo é definido pelo Conselho de Administração. Na defesa dos processos judiciais e administrativos, se o beneficiário da defesa for condenado em decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou do estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, ele deverá ressarcir à empresa todos os custos e despesas decorrentes da defesa feita pela empresa, além de eventuais prejuízos causados. Então, grave isso daqui, tá? A pessoa que recebeu a defesa custeado pela empresa, pelos Correios, foi condenado, transitou em julgado, ok? Porque ele violou uma lei, violou o estatuto, seja ele culposo, né, o ato dele cometido culposo, quando não há intenção, ou doloso, quando há intenção, ele é obrigado a ressarcir também as despesas que foram ali, né, os custos que a empresa teve que arcar para defendê-lo. Fica assegurado aos administradores e conselheiros fiscais, bem como aos ex-administradores e ex-conselheiros, o conhecimento de informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da ECT, indispensáveis à defesa administrativa ou judicial em ações propostas por terceiros de atos praticados durante seu prazo de gestão ou mandato. A ECT poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para a cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles, relativos às atribuições juntos à empresa. Então, isso aqui é uma possibilidade. A empresa não tem essa obrigação, ela pode manter esse contrato. Os membros da diretoria executiva, então, ficam impedidos do exercício de atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo estabelecido pela legislação pertinente. Após o exercício da gestão, o ex-membro da diretoria executiva que estiver em situação de impedimento poderá receber remuneração compensatória. Equivalente apenas ao honorário mensal da função que ocupava. Não terá direito à remuneração compensatória não terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da diretoria executiva que retornar antes do término do período de impedimento ao desempenho da função que ocupava na administração pública ou privada.
A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia manifestação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Algumas questões, né, eu trouxe aqui então duas questões para a gente fixar essa matéria, correto? Para a gente não ficar só aqui em meias palavras, tá? Trouxe então duas questões para a gente observar. Se você for pegar questões antigas do Estatuto Social dos Correios, galera, o Estatuto Social dos Correios ele era tratado no decreto 8.016, se não me falha a memória, né? Deixa eu até verificar aqui. 8.000, isso mesmo. Né? Esse decreto que foi revogado, tá? Não está mais em vigência, tá? Então são questões desatualizadas. Se você estiver treinando por meio dessas questões, está completamente desatualizado. Tome cuidado. E aqui eu sempre procuro fazer questões que ajudem, né? Que ajuda você a revisar o conteúdo, a fixar o conteúdo. Tá? É uma forma de fixação de revisão, tá? Então vamos observar aqui a nossa primeira questão. Acompanhe aqui comigo. De acordo com o artigo 3º, julgue os itens e escolha a única opção correta. Prazo de duração da SCT. Fixado, período de 50, 25 anos, com possibilidade de prorrogação, indeterminado, 10 anos, renovável automaticamente. Pode parecer uma questão boba, mas tem gente que consegue errar uma questão como essa. Eu já vi em treinamentos, tá? E você acaba aqui, né, revisando e fixando, que é uma empresa pública por tempo indeterminado, gabarito letra C. Ok? Próxima. Quais são os órgãos estatutários da empresa pública aqui, né? Vamos observar. Temos a Assembleia Geral, temos em todas, né? O Conselho de Administração é algo aí, então, previsto? Conselho de Administração. Temos? Não, pera lá. Cadê aqui? Rapidão, deixa eu só verificar um negócio aqui. Pera lá. Deixa eu só verificar aqui, senão, para ver se eu não fiz confusão aqui na questão. Ó, aqui no caso. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Temos a Assembleia Geral, né? Certo. Conselho de Administração. Temos? Sim, nós temos. Né? Nós temos o Conselho de Administração. Perfeito? A letra C não tem o Conselho de Administração. Então tá fora. Diretoria Executiva. Temos aqui. E não temos aqui, né? Conselho Fiscal. Beleza. Tem nos dois. Comitê de Auditoria. Tem nos dois. Comitê de Pessoas. Elegibilidade. Sucessão e remuneração. Temos aqui nos dois. E Comitê de Finanças não tem no artigo 12. Tá? Não tem no artigo 12. Ok? O artigo 12 fala: a empresa terá Assembleia Geral e os seguintes órgãos estatutários. Ok? Então esses são, né, o que compõe aqui a empresa
né, os Correios, conforme o estatuto. Tá bom? Gabarito da nossa questão, letra B. Ok? Então é isso. A gente viu aqui, então, diversas disposições do Estatuto Social, correto? De forma objetiva, como tem que ser, tá? Se você quer algo além disso, você tá maluco. Você tá maluco, porque você vai perder tempo. Tem que ser direto ao ponto. Ah, mas porque você fica muito na letra da legislação. E o que você quer da vida se não, se não for a legislação? É isso que a banca vai cobrar de você, tá? Se for ficar aqui reinventando a roda, vai ficar pior para você. Então tem que ser algo objetivo, direto ao ponto e ainda dê essa colher de chá aqui, né, com algumas questões de fixação, tá bom? Então, galera, é isso que eu tinha para repassar a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço, bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.